A gente vai voltar a falar sobre a participação da deputada Joyce Hasselmann no programa Roda Viva da TV Cultura na noite de ontem. Quem traz uma análise sobre o comportamento e o discurso da parlamentar é a linguista Letícia Salourenço, que está adiantando a participação dela aqui no nosso programa. Oi, Letícia, tudo bom? Tudo bom, Thalita? Estou adiantando minha sexta-feira. Isso. Mas talvez participe na sexta também. Ainda não decidimos isso, mas vamos conversando. Quero que você fale. O que você achou dessa participação da Joyce? Pois é, na última sexta-feira eu trouxe aqueles memes, trouxe aquela brincadeira, porque realmente, se a gente está no inferno, vamos abraçar o capeta. Mas eu estava muito incomodada com aquilo, porque dava para a gente ver que no momento que você tem briga, você tem divisão em grupos. Então você tinha que perceber que grupo está dizendo o que, para quem, por quê e contra quem, né? Eu acho que isso ficou um pouco mais claro agora com essa participação da Joyce, né? Porque ela o tempo inteiro, a primeira coisa que me chamou a atenção, ela sempre falava nos filhos do presidente como os meninos. Só que os meninos em questão, eles têm, eu acho que a idade deles varia de 32 a 38 anos. São homens feitos. De meninos não tem nada. No momento que você chama de meninos e não de moleques, mas ela poderia ter chamado de moleque, mas chamou de meninos. Ela usou uma palavra que aparentemente é delicada, é carinhosa, mas ela estava sendo irônica, ela estava sendo sacana com eles, né? Eu achei curioso que em nenhum momento os jornalistas ali na bancada questionaram esse detalhe. Por que chamar esses parlamentares, todos eles eleitos e com mais de 30 anos, enfim, de meninos? Thalita, havia jornalistas naquela bancada? Você achou fraco? Eles, há muito tempo que aquele povo do Roda Viva está muito fraco. Eles não estocavam ela. Se você fizesse um pouquinho mais de pergunta, ela caía em contradição. Meu Deus do céu, teve uma hora que ela falou, teve um cara que perguntou para ela se ela estava disseminando fake news, porque para ele aquilo era mentira e tal. Ela teve a pachorra de dizer para o cara que eu não tenho como dizer se essa mentira é falsa. Então você também não tem como dizer se é verdadeira? Sim. Sabe, isso daí é o tipo de coisa que qualquer jornalista falaria na hora, sem nem pensar. Eles ficaram calados. Eu achei que esse momento em que questionaram a Joyce sobre esse compartilhamento de fake news, que é aquele vídeo no dia da eleição que você apertava o número 1 e aparecia a foto de Fernando Haddad, foi um momento que ela ficou mais tensa para responder, mas conseguiu ali se sair bem na resposta. Agora é curioso porque ela estava com uma blusa e um chale e ela foi ficando bastante vermelha aqui, tanto é que foi para o intervalo e na volta ela tinha se coberto com o chale por ter ficado bastante vermelho. Daí você viu que por alguns segundos ela perdeu ali aquele foco que ela tinha. Verdade. E outra coisa que você também chamou a atenção, a roupa dela era um discurso, porque ela estava toda de preto, ela está ocultando, geralmente quando as pessoas são gordas, elas usam o preto para ocultar. Ok, ela estava de preto, então ela estava de luto. E ela tinha aqui no colo um pingente com o mapa do Brasil. Então ela estava de luto pelo Brasil. Isso já começa aí o discurso, né? Sim. O que mais que eu tenho aqui? Aquele momento em que ela falava de um grande grupo de mídia que à época estava sendo sondado. Gente, isso daí é maravilhoso. Esse à época pode ser tanto naquele momento, como pode ser para a época. Em todas as frases, acho que foram umas 2 ou 3 vezes que ela usou isso, a interpretação era dúbia. Dava a entender tanto que ela estava falando naquela época, como da revista Época. Eu achei isso maravilhoso. Mas na conclusão você achou ela uma figura política ali forte? Ela não é fraca, ela não é boba, ela não é frágil. Ela, ao se afirmar como lavajatista, ela marcou o território dela. Eu estou com o Moro, eu estou com o Dallagnol. Nesse momento ela chamou o Dallagnol de os meninos e foi carinhosa, ela não foi pejorativa. E ela estava na TV que é
que está sob a responsabilidade de João Dória, a quem ela o tempo inteiro chamava de João. Então, nós já temos uma galera formadinha aí. Você tem Joyce, você tem Alexandre Frota, você tem o Moro, você tem o Dória. E eu vou fugir para Montevidéu. E ela deixou muito claro que é a candidata a prefeita pelo PSL aqui em São Paulo. E ai de quem disser que não, né? Sim, ela foi bastante incisiva nesse momento de se declarar candidata. E eu achei que ela foi bastante certeira na hora que ela respondeu ao jornalista. Ele questionou ela sobre conhecer a cidade de São Paulo. Ela falou assim, não, eu vou ser eleita para ser prefeita, não carteira da cidade. Então, achei que ela foi bastante sagaz. O inteiro, todo mundo, no momento que ela começou a falar da bancada feminina no Congresso, ela deu a entender de que ela era líder de todo mundo. Ela passeou tranquilamente ontem à noite, ela não teve ninguém para questioná-la mais firmemente. Sim, até a destituição dela como líder do governo ficou parecendo que não, tá tudo bem, eu era um peso, para mim era um fardo, né? Ela fala sobre isso, inclusive. Pois é, é um peso, fardo, mas agora quem está no lugar dela é um dos meninos. É um dos meninos. Por enquanto, né? A gente não sabe o que vai vir até o final do dia, então... Pois é. Olha só, você que curte a TVT e quer contribuir com a gente para que a nossa programação chegue cada vez mais longe, se inscreva no nosso canal do YouTube/Rede TVT e torne-se membro. Ou então faça a sua contribuição em nosso Catarse. É só acessar catarse.me/TVT. A gente agradece.